Então, eu vou falar desse estudo feito pelo Henry Sharp e colaboradores, saiu este ano, que é uma reavaliação de um material fóssil preservado ali, uma múmia de Edmontossauro, e as implicações que essa pesquisa traz para as interpretações e a diversidade de cristas, né, da aparência em vida dos hadrossaurídeos. Eu estava pensando em falar brevemente sobre a origem, a filogenia ali dos hadrossauros, só que aí eu me deparei com essa imagem aí, que é uma porrada de informação, e olha que ela tá simplificada. Aí eu pensei, véio, será que vale a pena, mano, falar disso? Mas eu resolvi falar um pouquinho. Primeiro a gente tem aí, então, essas imagens que eu coloquei da árvore filogenética dos dinossauros, em que a gente tem essa divisão aí, né, dos ornitísquios e os saurísquios, né? E basicamente, os saurísquios, o nome significa, então, quadril de lagarto, algo assim, né, a bacia parecida com um lagarto, enquanto os ornitísquios seriam, então, esse quadril, esse formato da bacia que se assemelha a de uma ave, né? E o engraçado disso tudo é que as aves são saurísquias, né? Elas não são ornitísquias. Mas, enfim, né? Essas nomenclaturas aconteceram... Cientista só quer confundir a gente. Velho, pois é. Não tem como defender muito, né? Não, e mais pra frente tem mais, né? Mas, enfim... Aí, eu trouxe isso aqui só para mostrar, então, essa diferença, né, da bacia dos ornitísquios e dos saurísquios, né? A gente vê que o pubis, então, fica para trás, né? E o ilium dos ornitísquios, ele tem essa ponta bem mais compridinha, e é bem diferente, né? Mas aí, por evolução convergente, eu acredito, as aves que são saurísquios acabaram tendo esse pubis parecido, né, com os ornitísquios. A gente pode discutir isso depois, caso seja necessário. Mas aí eu queria mostrar para vocês que, né, a linhagem dos ornitísquios dá origem a várias outras linhagens que vocês do chat aí provavelmente conhecem, né? Os ceratopsídeos, os paxepalossauros, stegossauros, os anquilossauros, e a gente tem os ornitópodes, né? E o nome, inclusive, também significa pé de ave. Só que eles não são aves, e as aves não são ornitópodes. E as aves são terópodes, né? Que significa pé de monstro. Então, se os ornitópodes têm pé de aves, eles automaticamente têm pés de monstro também, porque olha o pé desse iguanodonte aí. É sinistro, cara, é muito robusto. E aqui, né, é uma filogenia bastante complicada, mas eu acho que é a mais atualizada que eu pude encontrar. Mas aqui dentro de ornitópoda, a gente tem, então, essas divisões, né, em iguanodontia, euiguanodontia, driomorfa, e aí a gente chega, finalmente, nos Ankylopolexia. E aí, os Ankylopolexia seria, então, esse clado de dinossauros que também vai agrupar várias outras linhagens, né, a gente vai ter, eu coloquei essa imagem aí de vários dinossauros em comparação de tamanho, né, e cada um deles representa meio que uma linhagem de famílias dentro de Ankylopolexia, né? Então, você tem Camptosaurus, Tenontosaurus, o Iguanodon e o Edmontossauro, cada um deles pertencendo à sua famíliazinha ali, né? E aí, finalmente, a gente tem, então, os hadrossaurídeos, né? Que são esse grupo de dinossauros ornitópodes, que eles são divididos em dois, os lambeossauríneos e os saurolófinas, eu acho que é assim que fala, saurolófinas. E, basicamente, hadrossaurídeos, então, são separados naqueles dinossauros que têm cristas e os que não têm cristas, mas, principalmente, aqueles que têm cristas ocas, no caso, os lambeossauríneos, né? E aí eu coloquei exemplos como o próprio Lambeosaurus e o Parasaurolophus, e essas cristas ocas, né, que são extensões ali do osso nasal desses bichos,
parte oca aí da crista, ela provavelmente é responsável por uma sonorização específica que esses animais teriam, né? Enquanto os Saurolofinas, eles ou têm cristas duras, como os Saurolophus, ou eles, teoricamente, entre aspas, não têm cristas ósseas. Mas o que a gente vai ver é que, no caso, esse estudo, né, que ele está estudando ali um fóssil preservado do Edmontossauro, que na verdade é uma reavaliação, né, porque esse fóssil em questão ele já foi descrito, né, mas aí uma reavaliação vai trazer informações ainda mais, talvez mais precisas para a época, mas também outras observações que, né, no estudo passado não foi avaliado. Então, é importante essas reavaliações aí. E aí a gente chega no Edmontosaurus, que eu coloquei uma imagem de vários crânios dos Edmontosaurus, porque eles têm, até o momento, a gente tem descritas duas espécies, né? O Anectens e o Regalis. Eu acho que é assim que se pronuncia. E, basicamente, a diferença entre eles estaria um pouco nessa morfologia do crânio, que a gente pode ver aqui que esses primeiros que aparecem aí são o Edmontosaurus regalis, que ele tem um crânio mais robusto, tem um crânio mais curtinho e mais alto, né? É mais troncudo esse crânio dele. Enquanto o Anectens, ele tem esse crânio mais compridinho, mais baixo, né, mais achatado, assim, então são essas diferenças visuais, assim, que a gente pode ver, mas principalmente as datações, né, onde esses fósseis foram encontrados, elas estão diferentes em milhões de anos, né. O Edmontosaurus regalis foi encontrado em rochas que datam ali do final do Campaniano, então em torno de uns 73 milhões de anos, por aí, até o início do Maastrichtiano, enquanto o Anectens foi encontrado no final do Maastrichtiano. Então tem essa diferença de onde os fósseis foram encontrados e a datação de cada rocha, né? E aí esse estudo, ele aponta uma informação que eu acho interessante, que até nos faz voltar um pouco no tempo e ver essas análises, né, dos Edmontossauros, é que ele fala que, principalmente para Edmontosaurus annectens, o do final do Cretáceo, lá no Maastrichtiano, já foram encontradas muitas múmias, né? Então, a gente tem estudo de 2014, que descreveu, acho que, se eu não me engano, essa é aquela múmia que dá origem àquelas artes do pescoço do Edmontossauro, com aquelas escamas do pescoço, né, bem grandonas. Aí a gente tem a pesquisa de 2022, que seria a múmia do Edmontosaurus, da pata dele, né, e acho que um pouco da cauda ali também. E em 2025 também, juntando aí o combo de pesquisas desse ano, né, tem também a pesquisa do Paulo Sereno, que ele identifica, então, essa estrutura que se assemelha a uma vela, né, que também foi mumificada, preservada aí do Edmontosaurus. Já o Edmontosaurus regalis, isso, ele não, a gente não tem tanto material em forma de múmia dele, a gente tem mais da outra espécie. Esse estudo seria a reavaliação desse material, que é o UALVP 53722, que já foi descrito, né, no artigo do Bell e colaboradores, lá em 2014. Então, desde 2014, a gente tem esse conhecimento de que o Edmontosaurus, inclusive essa espécie aqui, eu acho que foi atribuída ao Regalis, tá? Mas a gente tem esse conhecimento de que os Edmontosaurus, eles teriam essa crista de tecido mole, né? Então, por mais que dentro de Saurolófina, existiam aqueles que tinham cristas não ocas e os que não tinham cristas, aparentemente, mesmo não tendo cristas ósseas, eles suportavam uma crista de tecido mole, né? E aqui esse estudo fez as análises osteológicas, fizeram, então, uma reconstrução, né, com base nos crânios de Edmontosaurus regalis para encaixar nesse fóssil preservado aí do que eles chamam de pente, né? Acredito que o pente é a estrutura carnosa aí do Edmontossauro, de tecido mole. E aí, enfim, encaixaram, fizeram todas essas análises. E aí a gente pode ver que essa estrutura, ela se ancora principalmente no osso
pós-orbital, quase chegando ali no esquamosal, pegando uma partezinha do esquamosal, mas ela está principalmente ligada no pós-orbital, né? Então, seria essa crista atrás da cabeça mesmo, essa crista de tecido mole. E aí que vem o ponto que eu acho interessante desse estudo, que o que eles relatam é que, normalmente, quando a gente está diante de fósseis que apresentam tecido mole ou apresentam queratina, existem certas ranhuras nos ossos, né? Existem ranhuras nos fósseis que nos fazem entender, então essas ranhuras podem estar atribuídas a essa estrutura que estava ancorada aqui, né? Só que o que acontece? O osso que o tecido mole estava ancorado no Edmontosaurus, que é o pós-orbital, ele tem uma sutura ali, né? Ele tem uma textura extremamente lisa, o que é muito parecido com essa estrutura que a gente pode ver aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, as duas imagens de cima correspondem ao fóssil do Edmontosaurus e a versão 3D do esqueleto, né? Mostrando essa parte suave do osso. E aqui a próxima, a imagem C, é uma imagem que mostra essa textura lisa também nos crânios da galinha. E a galinha a gente sabe, né, que tem um enorme tecido mole ali. E, bom, ela tem essa parte bem suave do osso, né? Agora, quando a gente vê essas estruturas mais porosas, como essa próxima imagem, que é de um casuar, a gente tem interpretações diferentes que, né, por relação ali de comparação, nos leva a entender que talvez uma textura mais porosa seja um indicador de uma estrutura queratinosa, uma estrutura mais dura ali, né? Pode não ser a queratina em si, mas pode ser talvez escamas, né? Algo do tipo. Só que aí, o que acontece? Não só o Edmontosaurus, que faz parte da subfamília ali de hadrossaurídeos, que é Saurolófila, né? Não só ele tem essa textura lisa no osso, mas o próprio Corythosaurus, por exemplo, que é um exemplo que eles resgatam aqui, que ele é, na verdade, um lambeossaurinho, ele também apresenta essa condição, né, de textura mais lisa. Diferente, por exemplo, de outro lambeossaurinho, que aqui embaixo, é o Parasaurolophus, né? Uma das espécies de Parasaurolophus, que é o Tupucem, eu acho que é assim que fala, Tupicem, não sei, esqueci, me fugiu agora. Acho que é Né? Mas esse Tubicem. isso. Mas esse Parasaurolophus, ele apresenta, então, essa região extremamente texturizada, o que os autores até falam, né, um indicador muito mais provável de queratina nessa região. Então, o que acontece? Essa não foi a única conclusão que eu devia ter colocado, mas pelo tempo foi o que deu para colocar, né? Mas eu coloquei aqui que o poder preditivo da osteologia superficial referente a essas características aí de tecido mole são limitadas, porque, ao que parece, essas estruturas mais lisas dos ossos, eles ainda são indicador de que o animal tinha tecido mole, porque a gente tem o fóssil preservado, a múmia de Edmontossauro com essa exata condição, né? O bicho tinha a parte do osso extremamente lisa, mas tinha ali uma crista de tecido mole. O que pode ser, tá? Não é tido como verdade pelos autores, mas pode ser interpretado para outros membros de Hadrosauridae, como os lambeossauríneos, tipo o Corythosaurus, o próprio Lambeosaurus, que apresentam também essa mesma condição de uma crista óssea totalmente lisa. Até porque não tem uma textura muito, muito rugosa, digamos assim, também talvez um indicador de que aquilo não fosse revestido por queratina. Mas, enfim, né, isso assim é só uma inferência que o estudo traz, né? E aí eu trago essas imagens, né, que eu não vou nem dizer que foram polêmicas, mas assim, enfim, teve gente que viu e achou horroroso, né? Não acredito nesses bichos virando galinha de novo. É sempre assim na paleontologia, os dinossauros tudo vira galinha. Mas essa imagem aqui da esquerda, então, é a interpretação, né, especulativa mesmo, uma inferência que os autores do estudo trazem com o crânio, com um exemplo do Lambeosaurus, que ele tem essa
característica lisa na crista, aí que poderia comportar uma estrutura de tecido mole como o próprio Edmontosaurus. E aqui eu também trouxe algumas interpretações no próprio Parasaurolophus, embora o artigo fala a espécie do tubucem, lá do Parasaurolophus, ela tem grandes ranhuras, né? Ela tem grandes rugosidades. Então, muito provavelmente aquela espécie, sim, teria um revestimento mais de tecido duro, talvez uma queratina. Mas as outras espécies, elas não foram muito bem analisadas nesse sentido. Então, está aí dentro do campo de possibilidades, né? E aí eu quis trabalhar. Essa não é uma verdade absoluta, tá? Vale ressaltar aqui. São só interpretações, mas são alternativas aí que a gente pode trabalhar na paleoarte, quem quiser se inspirar nos resultados desse artigo, né? Mas aí, a principal conclusão desse artigo é a questão dessa variedade de cristas que os hadrossaurídeos apresentam. Até aqueles exemplos de hadrossauros sem crista óssea, eles apresentam crista de tecido mole. E pode ser que essa variação entre tecido duro e tecido mole fosse muito mais diversa em todo esse grupo do que a gente imagina. Até porque eles vêm para aquela conclusão, né? A osteologia superficial, ela é um pouco limitada para a gente definir, então, se o bicho tinha um tecido mole ou não. Muito bom, Heitor. Bicho, eu achei incrível. Como que a gente tem múmia de Edmontossauro? O que estava rolando na América do Norte da período Cretáceo para mumificar tanto Edmontossauro, bicho? E é engraçado, sim, a gente vê que o estudo, ele fala assim, quem mais tem múmia preservado são a espécie Anectens, né, que é a do final do Maastrichtiano, ou seja, assim, quanto mais recente o bicho, né, talvez faça sentido, né, ser mais fácil da gente encontrar essa coisa de pele preservada, né. Outra coisa que eles trazem, agora que eu lembrei, ao que parece, esse fóssil aí, que eles reestudaram, ele é o único fóssil que a gente tem de hadrossaurídeo que preserva pele na superfície do crânio. Então, por isso que essa interpretação do tecido mole, dessa variação de estruturas aí, de cristas de tecido mole e tecido duro dentro dessa família, ela, na verdade, pode ser só falta de evidência, porque a única evidência que a gente tem é a desse Edmontossauro. Pode ser que a gente se surpreenda. Pois é, e isso deixa a gente pensando, né? O quanto que a falta de preservação de tecido mole não deixa a gente enviesado para pensar os animais. Bicho. Imagine só quais estruturas estranhíssimas esses dinossauros e outras criaturas pré-históricas deveriam ter e que não foram preservadas porque não deu para preservar esse tecido mole, né? É algo muito doido de se pensar. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, essa pesquisa que você falou me deu muita esperança para a gente voltar para isso aqui. A maravilhosa estética. Para a gente voltar para a melhor representação possível de um Parasaurolophus, que é o Parasaurolophus com essa coisa de pele bizonha atrás da crista, que veio lá sei lá de onde que vem isso aí, pô. Mas eu acho muito maneira essa estética. Eu quero acreditar. Eu também. Eu adoro essa representação. E ela, na verdade, eu lembro, tem até um estudo do Parasaurolophus de 2022 que eles fazem, tipo, um apanhado histórico da paleoarte, né, desse bicho. E aí a gente vê que essa estrutura de tecido mole aí, né, ligando a crista, ela surgiu duas vezes. Um foi lá nas primeiras interpretações do Charles Knight, então é 1900, sei lá o quê, bem antigo mesmo. E depois eu acho que ela foi recuperada pelo Gregory Paul, nos anos 90 também. E aí, enfim, teve a galera que seguiu com essa interpretação e outros que não seguiram. Mas eu acho a melhor estética de Parasaurolophus existente. Demais. Eu adoro aqueles Parasaurolophus do filme Dinossauro da Disney, que tem esse negócio atrás. Maravilhoso, bicho.
É isso. Uhum. E pode ser, Da me... inclusive, e pode ser, inclusive, que, tipo, esse ligamento aí, né, de tecido, ele fosse até maior do que tá nessa imagem, né? Sim, Talvez porque aqui ele ligasse não nas costas tá. direto, não vai saber. Porque essa aqui é uma representação mais antiga, né? A gente sabe que Uhum. eles teriam um pescoço mais grosso, né? Uma coisa assim. Estou perguntando se tem evidência para isso. Não, provavelmente isso foi Eu liberdade acho que artística. não. Uhum. Boa parte Não, do que os paleoartistas fazem, né, da interpretação deles, justamente nessa parte do tecido mole, tem que ter um pouco de criatividade mesmo. A gente às vezes discute sobre isso em Sim. off, justamente sobre essa questão, né? Tomando cuidado uhum. também para não fazer algo muito espalhafatoso, mas dentro disso aí que dessa imagem mostra, é relativamente possível. Ó, estão acusando que você está muito quietinho, Davi. O Tocantins é para não, ele não perder a linha de raciocínio dele. O Paleogali, conheci lá no Twitter, ele deu ali a dica de como se pronuncia na Tem aqui. nomenclatura científica, com o determinado sufixo. O E INAI sim, da subfamília força a palavra a ser pronunciada como Saurolofine. Tá. Os pronúncias Saurolofine. É isso aí. Saurolofine. E o Arthur comentou ali sobre a questão de, graças ao Edmontosaurus, que a gente tem a ciência de que esses animais tinham um casco, né? Assim, lá do cavalo. Sim. E sim, mas é isso que você falou. Eu não sei porque eles, assim, vamos supor aqui, porque eles preservariam tanto. Primeiro, deviam ser extremamente abundantes, porque fossilização é extremamente raro. Então, assim, um bicho fossilizar é raro. Vários bichos se fossilizarem é difícil. Eles chegaram a se fossilizarem ao nível de uma múmia, devia ter Edmontossauro a rodo, velho. A rodo. Não, e bicho. Realmente tem, porque eu acho que é um... Eu acho que do final do Cretáceo da América do Norte é o dinossauro mais presente, é o Edmontossauro. Era o Gnu, velho. Na laramídia inteira. Alguém tinha comentado aqui, inclusive, tinha feito uma pergunta, que era se esses animais deveriam migrar. Bicho, com certeza. Você tem fóssil, sabe, bem da extremidade sul ali de Laramídia até o norte, né? Até o extremo norte, que inclusive deveria nevar, né, no inverno. Você inclusive, tem Edmontossauro. Os animais desse tamanho, com uma densidade tão grande, é possível que eles esgotassem os recursos de uma região. Pela pressão mesmo, se alimentando, tivessem realmente que fazer um rodíziozinho para dar tempo do ambiente se recuperar do estrago. Exato. Mas deviam ser extremamente numerosos, porque é muito difícil. Para isso, esse fóssil aí, se esse artigo tivesse saído esse ano, esse seria a minha escolha para apresentar hoje. Esse negócio foi... Sim. E aí é aquela coisa que a gente... Aquela agonia que dá, né, na gente. Tipo, a maior parte das coisas a gente nunca vai saber como é. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não. Isso é bizarro. A gente fica chateado, né? E eu acho bizarro porque, assim, é como você falou, né? A fossilização já é rara, mas o bicho está passando por 2 processos de preservação diferentes. Primeiro ele tem que mumificar e depois ele tem que ser fossilizado, pô. É bizarro. Aí tem aquilo que o reitor falou, né? Que tem em relação a... Você disse que quanto mais próximo do fim do Cretáceo, mais múmias a gente encontra, né? Mais dinossauros preservados. Eu não sei se é algo... Eu não sei como é que está dito no artigo, mas eu creio que não seja algo meramente correlacionado com a idade. Tipo, por ser mais recente. Eu acredito que tem a ver com o paleoambiente que tinha naquela época. Porque, por exemplo, se fosse assim, a gente teria múmias de animais do, sei lá, do Mioceno, tá ligado? E não tem como a gente tem de Edmontossauros. Então, aquele local específico ali deviam ter condições bacanas para fossilização. Que provavelmente não devia ser um lugar muito arborizado, né? Porque se tivesse florestas densas, nada sobrevive muito tempo. Tipo... o solo é vivo, então você morre ali, os bichos reduzem você a nada em pouco tempo. Eu imagino, também não sei como é que funciona, porque assim, teria que ser um local muito seco, né, imagino, então sei lá como é que era esse paleoambiente, se ele era árido, se ele... o que era, mas é estranho de ter múmia só de Edmontossauro, não ter outros animais que conviveram com ele, né? É porque ele era abundante, man. Tinha que ter muito. Sim. Tá ligado? Tipo, mas também devia ter Triceratops a rodo, Tiranossauro a rodo. Porque esse lugar é foda mesmo.
Essa formação era abençoada. O PaleoArt BR comentou aqui que na descrição da múmia com vela, ela foi encontrada em uma área que provavelmente era bem árido e seco numa época do ano. Faz sentido, então. Deve fazer.